Não se julgue, estamos todos aprendendo. Essa é a principal lição do perfeccionismo, que é uma das primeiras fases, né, do nosso processo de transformação. A gente geralmente já trava aí no comecinho do processo, né? A gente começa a refletir sobre nossos hábitos, nossas ações, nossos padrões. A gente começa a ver que realmente tem coisa que não tá muito legal. Realmente, né? Pra gente mudar, a gente tem que ver o que tá errado. A gente faz isso tanto em nós quanto nos outros. O problema é quando a gente julga, tanto nós quanto os outros. Quando a gente tá julgando, realmente, né? Eu tô falando essa semana toda, espero que você já tenha, né? Porque a gente prende. Quando a gente julga, a gente prende. Na hora que a gente cria essa prisão, a gente não consegue mais aprender. Prender não é aprender. Eu preciso soltar. Na hora que eu solto, daí sim eu posso aprender. E essa é a grande lição, né? É entender que faz parte do aprendizado. Como eu estou falando, a gente está nas primeiras fases do processo. Como que a gente vai ser perfeito estando no começo do processo? Vai ter muita coisa pela frente. Ainda terão muitas semanas aqui para eu falar de tanta coisa diferente. Mas o primeiro de tudo é, a gente não pode ficar se julgando demais, nem julgando os outros demais. Os outros também estão aprendendo. Nas reflexões que a gente faz, né, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, será que a nossa sociedade está evoluindo? Parece que ela está indo para trás, né? Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, parece que nossa sociedade se perdeu. Na verdade, a gente está evoluindo sim. Acho que tem a ver até com outras fases já do processo. Mas a gente está evoluindo, a gente está no meio de uma mudança agora e o caos acontece, né, no meio da mudança. Mas a gente está evoluindo. Antes se matava as pessoas com muito mais facilidade, apesar da gente ver violência hoje. Antes era muito mais fácil. Antes morriam mais pessoas de fome ou de outras questões. De certa forma a gente está evoluindo, sim. Pode parecer que não, mas estamos. Como era muito mais difícil, né? Eu fico pensando, né, nas histórias dos nossos ancestrais, né, dos familiares que vieram antes. Como a vida era mais difícil. Hoje é difícil, meu, hoje é difícil pra caramba ainda. Mas, de certa forma, é mais fácil, por exemplo, termos alguns bens que antes realmente era inimaginável alguma pessoa comum ter, né? Imagina há 40 anos atrás todo mundo ter um celular. Não era possível, né? Claro que o celular não existia, mas nem as condições financeiras geralmente tantas pessoas assim poderiam ter. Então a gente está evoluindo, né? Eu não vou ficar falando tanto aqui, mas a gente está evoluindo sim. E a gente precisa entender que faz parte do aprendizado. Ver os erros, aceitar eles. Tá bom, legal. Né? Errei aqui, aqui eu preciso melhorar mais, né? Aqui não tá tão bom. E legal, agora eu vou aprender com isso. Porque realmente uma coisa às vezes é até difícil de explicar por que, que o julgamento não me permite aprender. Gente, essa é a lei. Pode perceber, na hora que você se julgar, é bem capaz de você continuar repetindo aquele erro, sem parar. Então pare de se julgar que você vai perceber que, opa, parece que agora eu consigo estar mais solto, né? Porque quando eu julgo o erro, eu me conecto com ele. Você precisa se desconectar do erro. E outro ponto importante, né, sobre aprendizado e julgamento, é entender que a gente precisa começar a fazer. A gente vai fazer e vai errar mesmo, faz parte. Já falei em outra live também, né? A criança, ela cai muitas vezes até aprender a andar. Mas ela não vai aprender a andar falando assim, não, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem que fazer assim, tal. Não tem como ficar se preparando. É só fazendo que a gente vai melhorando.
A melhoria acontece enquanto a gente faz. Não tem como melhorar se a gente não estiver fazendo. Igual eu, né? Eu tô fazendo as lives, eu vou aqui, abro a câmera. Se eu ficar pensando assim, nossa, ainda não tá perfeito. Ai, tem uma coisinha aqui, outra ali que não tá tão bom assim. Se eu ficar pensando em condições ideais, eu não abro essa câmera e não falo aqui. Então a gente faz o quê? A gente vai lá, coloca um horário, todo dia 7 aqui, eu vou, clico ali e começo a gravar. E aí vai. As primeiras lives eu já fiquei pensando, opa, aqui não tá tão bom, aqui dá pra melhorar, vou fazer isso, aquilo. E eu espero que cada live que eu faça eu melhore mais. Mas se eu ficar esperando as condições ideais para começar a gravar as lives, começar a falar, trazer conhecimento, sabedoria para vocês, eu não faço. Mesma coisa você. O que você quer fazer tanto, mas não fez até agora, por perfeccionismo? Começa a fazer. Na hora que você começar a fazer, você vai aprendendo. Vai ficar mais fácil você perceber ali o que está acontecendo. Mas começa a fazer. Claro, também tá me vindo aqui agora, né, que às vezes a gente também tem uma certa apreço a sempre fazer as coisas. A gente quer sempre trazer muita prática para as coisas. E daí também é um ponto importante. Opa, nem sempre também eu preciso, né? Porque o que eu vejo, por exemplo, às vezes a pessoa começa a falar sobre os problemas dela, sobre os erros, as dificuldades que ela tem. E daí eu tô entrando mais uma área mais terapêutica agora. Ela tem as dificuldades dela. E muitas vezes as pessoas já querem dar um conselho muito prático. Né? Muito prático. Não, você tem que fazer isso e aquilo. Não é assim. A pessoa precisa. Essa também é a fase do processo. Perceber quais são os erros. Refletir sobre o que aconteceu. É claro, a ideia é começar a fazer. Né? Destravar e fazer. Mas às vezes também ela não está preparada para fazer. Então também, sabe, quando a pessoa estiver desabafando, contando, refletindo sobre o que não está legal na vida dela, deixa ela refletir. Deixa esse espaço acontecer. Esse espaço é importante. É importantíssimo. Então, né, como eu falo, né, não existe uma resposta certa para tudo. Se às vezes você já refletiu, já passou por tanta coisa e ainda assim tá travado, meu, vai e faz. Agora, às vezes as pessoas precisam ter esse tempo de reflexão mesmo. De reflexão e entender. Opa, estou aqui aprendendo. E começa a se expressar, começa a falar sobre o que ela precisa mudar. Isso também é importante. Então também não se julgue se você não está pronto para fazer agora. Às vezes não é a sua fase do momento, não é a fase do processo que você se encontra. Tá tudo certo. Às vezes você só precisa aprender a parar de se julgar mesmo e entender que a gente está aqui para aprender. E agora, como de costume, te convido à nossa meditação do dia. Te convido a fechar os olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente se conecta mais com a gente mesmo, com o nosso interior. Eu te convido a ouvir minha voz, a tomar consciência da sua respiração. Não precisa nem forçar, só deixa ela fluir naturalmente, com consciência. E trazendo essa consciência da respiração.
eu te convido também a relaxar todo o corpo. O julgamento muitas vezes tensiona. O julgamento tensiona principalmente ombros, dentes. Muitas vezes cria uma acidez no estômago. Pode tensionar tantas outras partes do corpo. Agora eu te convido a soltar tudo isso. Às vezes a cabeça dói, né? Porque a gente está segurando, prendendo algo. Te convido a soltar, trazer uma paz para sua cabeça. Relaxar o topo da cabeça, relaxar a nuca, relaxar todo o rosto. Te convido a relaxar o pescoço, a garganta. Nessa meditação, eu te convido a relaxar os ombros, relaxar os braços, cotovelos, antebraços e mão. Vai relaxando. Te convido a relaxar o tórax, as costas, a relaxar o abdômen e a lombar. Te convido a relaxar o quadril, relaxar as coxas, relaxar os joelhos, relaxar as pernas, os calcanhares, os pés e os dedos dos pés. Te convido a relaxar, relaxar. Você vai relaxando cada vez mais. Quanto mais você relaxa, mais você tira a tensão do julgamento. Mais aberto a aprender você fica. Na escola, na faculdade. Talvez você já até tenha percebido isso. Quanto mais você se julga, quanto mais perfeccionista você fica, mais difícil é aprender. Agora, se você fica leve, se aceita, se abre ao aprendizado, tudo flui muito mais fácil. Eu te convido a se abrir para aprender. Nesse começo do processo de transformação, essa jornada para você ser mais quem você é, para você se curar mais, se transformar mais, construir mais. Nessa fase do processo, eu te convido a refletir. Reflita sobre o que não está muito bom ainda. O que você precisa melhorar. Você pode refletir isso dessa forma, com leveza. É o mental superior que vai te guiando,
te mostrando com muita aceitação, com muita paz, serenidade, o que precisa ser mudado, o que pode ser mudado. Reflita e vá aprendendo, vai tomando nota. Na escola da vida você vai escrevendo, anotando, aprendendo. Você se permite ficar leve e aprender cada vez mais e mais e mais. O julgamento fica de lado e você se abre ao aprendizado. E é nessa energia leve, nessa energia tão ideal, como seria se a gente aprendesse sempre assim? Se todo curso que a gente fizesse, a gente ficasse nesse estado de consciência, como seria aprender dessa forma? É nessa energia de leveza e de aprendizado que eu te convido no seu tempo a voltar a tomar consciência da sua respiração, tomar consciência do seu corpo e voltar pro aqui e agora, muito mais leve, muito mais aberto. Aceitar os seus erros e os dos demais. Estamos todos aprendendo. Esse é o recado para hoje. Gratidão a todos e até amanhã, às 7 da manhã.